Olá, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal STF, STJ de Portas Abertas. Meu nome é Mário Trigo, sou advogado e procurador do Distrito Federal, com experiência na atuação perante os tribunais superiores, aí de mais de 20 anos. E é essa experiência que eu trago aqui, que eu tento compartilhar com você. O nosso assunto de hoje, né, é o seguinte, o nosso tema de hoje é por que advogar nos tribunais superiores pode multiplicar a sua clientela. Então, se você tem interesse em melhorar, né, a sua carta de clientes, você não pode deixar de pensar na atuação perante os tribunais superiores. Eu tenho falado aqui, ao longo dessa semana, as vantagens, né, as vantagens que você vai ter à medida que se tornar um especialista na atuação perante os tribunais superiores. É um nicho muito valioso que vai te render frutos não só em todos os seus processos, porque você vai ter mais duas oportunidades, ou pelo menos mais uma, não é, de recorrer de decisões que podem ter sido desfavoráveis aí nos seus processos, e uma série de outros fatores. Hoje eu vou falar de alguns deles também, vou complementar a aula de ontem, não é? E hoje a gente vai falar por que essa atuação, né, que essa, nos tribunais superiores pode amplificar e multiplicar a sua clientela. Tá? Lembrando mais uma vez que essa aula faz parte de um mini curso, não é? De um mini curso que de 2 semanas, a gente está finalizando agora a primeira semana. O pano de fundo dessa primeira semana, né, no nosso caminho aqui para a imersão, é o como, né, que a gente fala, por onde começar a advocacia nos tribunais superiores. Então, eu estou passando todas essas questões aqui para você e a gente vai seguindo aí, né, falando do mini curso. Então, peço aí, né, que você compartilhe com seus colegas advogados no Instagram, no YouTube, esse conteúdo para que eles venham, tenham acesso também. E também vá lá no Instagram, vá na bio do Instagram e faça a sua inscrição na imersão Tribunais Superiores na Prática, que vai acontecer dias 26, 27 e 29 de janeiro agora. São 3 aulas muito legais, é um evento muito legal, você não pode perder. E eu vou mostrar todo esse caminho para você, o que você precisa saber para ter sucesso quando levar seus processos para os tribunais superiores, não só quando levar a ter sucesso numa advocacia que tenha realmente essa habitualidade, né? Você vai se tornar um advogado ou advogada, obviamente, habitual, né, nos tribunais superiores, tá bom? Então aguardo a sua inscrição e a sua participação no evento, tá bom? Vamos lá. Lembrando ainda, não é, que esse evento ele é totalmente online e gratuito, tá? Não vai ter custo nenhum, é só você fazer a inscrição, porque é só também para aquelas pessoas, né, interessadas que se inscreverem, tá? Não é um evento aberto, não vai ser uma live aberta, nada disso aí, tá bom? E do que a gente vai falar hoje? Você já imaginou o tanto que é bom para o seu cliente na hora que o teu processo, né, chega ali naquele momento de decisão final, né, que precisa fazer um recurso para o STJ, provavelmente um recurso especial, ou você vai ter que defender o seu cliente de um recurso especial ou de um recurso extraordinário, ou vice-versa, isso não importa. E aí o seu cliente fica naquela aflição, né? Principalmente se você for advogado do recorrente, né? Se vocês precisarem levar o recurso ao STJ ou ao STF, como, né? Levar o processo como recorrentes, que é muito mais difícil. Então, o que acontece? Imagina nessa hora a aflição do cliente, porque você tem que saber que mesmo os clientes, né, que são mais leigos, que têm menos conhecimento, alguns empresários, né, pessoal mais bem informado, já tem uma boa noção da estrutura do Poder Judiciário, mas, no geral, as pessoas, né, nossos clientes, eles sabem da dificuldade que é reverter uma decisão no Tribunal Superior. Agora, imagine a situação de você chegar para esse cliente, né, para esse seu cliente,
falar, não, olha, fica tranquilo que agora é a minha especialidade. Aqui você pode ficar tranquilo que se tiver que reverter, vai reverter, porque eu conheço todos os caminhos. Eu não vou falhar nesse caminho na hora de recorrer, na hora de elaborar o recurso, o processo está pronto, está tudo preparado, a gente tem muitas chances. Então, isso aí é muito importante. Né? Isso aí realmente vai te valorizar na carreira, vai te diferenciar da imensa maioria do corpo de advogados. Porque realmente é uma porcentagem mínima, mas é muito pouca gente da nossa profissão que sabe realmente fazer um recurso especial, fazer um recurso extraordinário, depois desses recursos, elaborar os recursos subsequentes, os agravos, sejam agravos em RESP-RS, seja um agravo interno ainda, né, que é a novidade do Código de Processo Civil de 2015. Tem muita gente errando nisso aí, né? Às vezes ataca o despacho de admissibilidade, a decisão de admissibilidade do presidente ou do vice-presidente de um tribunal local, né, seja um TRF ou um TJ, ataca com agravo em RESP, ataca com agravo em REP, porque não leu a decisão e porque não viu que na decisão ali contém uma fundamentação que inviabiliza a interposição dos agravos em recurso especial e recurso extraordinário e que abre somente a oportunidade para se impugnar essa decisão mediante um agravo interno para o órgão especial daquele tribunal. Quanta gente sabe disso? Muito pouca gente, tem muita gente errando nisso aí. Então, por exemplo, são erros que colocam todo o processo a perder. Né? Às vezes essa decisão estava mal fundamentada, era uma decisão falha, fácil de ser impugnada e de ser reformada, mas o advogado vai e usa o recurso errado. E aí, usando o recurso errado, esse recurso não é conhecido. Ele não é julgado no seu mérito. E daquela decisão que estava errada, que ia ser reformada, acaba não sofrendo reforma. Não é? Porque o recurso não é julgado em seu mérito. O pedido de reforma da decisão nem chega a ser examinado. E isso é o que mais acontece nos tribunais superiores. E por isso que a advocacia, quem sabe fazer isso, é muito valorizado. É muito valorizado no mercado. Então, estou dando aqui um exemplo, né? Um exemplo, estou passando de leve, não vou aprofundar, hoje a matéria não é essa, né? O nosso tema aqui não é esse, mas é para te passar, né, a importância, né, de ter uma atuação segura, que você não mate o processo, né, não evite que o processo seja reexaminado por uma instância superior, porque você falhou ali, né? Então isso é muito importante, por isso que essa atuação ela é diferenciada e, infelizmente, o que mais acontece, né, no dia a dia dessa advocacia, desse trabalho no Tribunal Superior, é que a grande maioria dos advogados comete vários, inúmeros erros, erros como esse que eu acabei de falar. Por isso, a grande maioria dos recursos não chega a ser analisada no mérito. E os tribunais superiores acabam que julgam alguns poucos casos, né, e dão provimento a alguns poucos recursos, porque a grande massa de advogados não consegue fazer esse trabalho técnico com perfeição. E lá em cima, os tribunais superiores, a exigência técnica é infinitamente maior do que nas instâncias ordinárias. Enquanto nas instâncias ordinárias a regra é uma apelação ser analisada no seu mérito, por exemplo, no STJ ou no STF, a regra é o recurso especial e o recurso extraordinário não ter o mérito analisado. Então, para superar essa fase aí do juízo de admissibilidade, que inclusive é dúplice, não é? Para quem já está um pouco acostumado aí, tem uma noção aí da matéria, o juízo, que é uma exceção no nosso sistema recursal, né? Esse juízo dúplice de admissibilidade. Ele quase foi retirado no projeto do Código de 2015, mas acabou voltando, que é esse primeiro juízo que os tribunais de justiça e os TRFs fazem por meio de seus presidentes ou vice-presidentes, conforme o regimento interno ali de cada um, né, dessa prévia análise do recurso especial ou do recurso extraordinário, se os recursos são cabíveis, se são tempestivos. Então, eles analisam ali, uma primeira vez, aquele juízo de admissibilidade. Eles fazem aquele juízo de admissibilidade. Se o juízo for positivo, eles mandam o recurso para os tribunais superiores, né? Se o juízo de admissibilidade for negativo, você vai ter que fazer um agravo.
né, que era o que eu estava falando. Talvez um agravo interno para o órgão especial, talvez o agravo em res para o RE, que normalmente é a regra, mas a gente tem que tomar cuidado, porque hoje os precedentes, não é, lançados aí e fixados em regimes de repercussão geral no STF e de recursos repetitivos, tanto no STF como no STJ, se algum desses precedentes for a base, for o fundamento, for um dos fundamentos dessa decisão que não admitiu o recurso, você vai ter que entrar com agravo interno e não com agravo em res para RE, tá? E isso tem muita gente errando, mas muita gente errando, tá? O que eu não vou falar aqui hoje, né, pessoal, o que eu passo aqui, eu vou falar agora, né, a gente vai conversar um pouco dessa oportunidade, dessa multiplicação da sua clientela, do aumento que pode gerar quando você passar a ser reconhecido aí no mercado como um advogado ou uma advogada que realmente sabe o que faz nos tribunais superiores. Né? Mas antes disso eu tenho que falar, gente, não vou falar de marketing, né? Eu não sou coach. Isso aí, essas questões de marketing, de promoção, de autopromoção, realmente não é a minha área. Né? Infelizmente, gostaria de saber, porque eu também teria. É que eu não estou dando conta aqui do que a gente tem de clientela, mas assim, é sempre bom, né? Você poder aí, né? A chuva de clientes, você vai ficar estressado. Eu estou estressado esses últimos dias, tem muita coisa acontecendo aqui no escritório, mas é bom, né? É bom você sofrer com essa procura, essa quantidade de trabalho. Então, se você não está sofrendo com isso, o marketing às vezes pode te ajudar. Mas, como eu falei ontem, tem que ter substância, né? Não adianta ter só marketing. Né? Não adianta criar uma imagem falsa sobre o que você é. Isso não vai funcionar, tá? Tome só cuidado com isso aí. A gente tem que ser sincero, tem que mostrar e falar das nossas limitações, das nossas capacidades, né? Inclusive para os nossos próprios clientes. Então, isso aí é muito importante para a nossa imagem. E como eu estava falando, não é? Por quê? Por que você se tornar um especialista em tribunais superiores, e aqui no nosso caso a gente está falando mais, que a gente fala aqui no canal sobre o STJ e o STF, não que não atue, por exemplo, a gente aqui atua, né? Eu atuo também no TST, no TSE, né? Só que são atuações que são mais eventuais, não é toda hora, não tem uma centena de processos no TSE ou no TST. Então, eu não me sinto à vontade de vir aqui ficar falando disso toda hora, porque realmente são áreas muito específicas, então, que não está no meu dia a dia aqui toda hora, né? Aquela coisa massiva que eu faço no STJ e no STF. Então, o nosso canal, e também se eu abrir demais, fica muita coisa para falar. Então, como a gente começou o canal, né? Assim, sem ter aquele preparo também, tudo sem saber como é que funciona, tudo novidade aqui para mim, para a Mirella, para o Davis e para a Carol, a gente preferiu começar, né, com um assunto mais delimitado, tal, que é o assunto que a gente mais conhece também, né, os tribunais que a gente mais trabalha, foi assim que a gente decidiu. Então, o que acontece? Voltando aqui para o nosso tema, né? O que importa? Né? O que o cliente, como é que ele te vê quando ele sabe e descobre que você é um advogado especialista em tribunais superiores? O que ele pressupõe? Vamos lá. Quando eu falo, por exemplo, né, faço alusão com o futebol ou com o tênis, né? Vamos fazer com futebol hoje. Né? Quais são os melhores jogadores do mundo, né, hoje? Então, teoricamente, a cada 4 anos nós temos a Copa do Mundo, né? Onde as seleções de vários países se encontram para decidir qual é a melhor seleção do mundo. Né? Então, cada país seleciona, teoricamente, os seus melhores jogadores e faz um time e leva para a Copa do Mundo. Então, aqueles jogadores que estão jogando a Copa do Mundo naquele ano, eles são os melhores jogadores do mundo, em tese. Né? Porque você está disputando o torneio mais difícil, né, que existe. No ano a ano, no futebol, como você não tem Copa do Mundo todos os anos,
atualmente, o campeonato mais valorizado, mais reconhecido, não é a Champions League. Então, é o grande palco do futebol mundial. Então, todos os jogadores querem ir para a Europa, para um time europeu que tem um acesso, que está classificado para a Champions League. Teoricamente, a Champions League reúne uma grande parte dos melhores jogadores do mundo. Não todos, certamente, mas uma grande parte. Da mesma forma, quando um cliente, uma pessoa comum, vê um escritório, um advogado, né, ou uma advogada, que atuam sempre com desenvoltura, com sucesso, com resultados nos tribunais superiores, o que esse cliente pressupõe? O que você acha que esse cliente pressupõe? Né? Ele pressupõe o quê? Ele pressupõe o quê? Capacidade, eficiência, né? Competência. Então ele imagina o seguinte: pô, se o meu advogado sabe fazer isso aí, né, que é o mais difícil, que todo mundo sabe que é difícil, ele sabe fazer qualquer outra coisa. Ele não vai ter problema com nenhum outro assunto dentro do direito, dentro do processo. Eu estou em boas mãos. E isso aí, né, vai refletir, obviamente, na confiança do seu cliente que ele vai ter com você e também no teu sucesso como advogado. Né? Porque quando esse cliente, alguém vier perguntar para ele: você tem um advogado, você conhece algum advogado? Se ele não gostar de você, ele vai ficar quieto, ele não vai falar nada. Só que se ele confiar e falar: pô, meu cara é bom, ele vai virar e falar: não, eu tenho sim. Ó, eu tenho fulano de tal, pode ir com ele que ele resolve. Então pense nisso, isso aí ajuda, agrega valor à sua carreira, à sua imagem e vai te dar realmente uma condição diferenciada. Por isso que a gente diz, né? Por isso que pode multiplicar a sua clientela, quando você atua nos tribunais superiores. E tem outra coisa que a gente não pode esquecer, né? A gente tem que lembrar aqui que não é qualquer causa, né, que vai para os tribunais superiores, não é qualquer causa que o cliente se dispõe a despender uma quantia a mais de dinheiro, de tempo, né, de desgaste com o processo. Se é uma causa de menor valor, ele vai deixar para lá. Só que se é uma causa realmente importante na vida dele, ele vai implorar para você para fazer um recurso especial, um recurso extraordinário. Ele vai implorar para você para fazer isso, porque ele quer reverter essa decisão no Tribunal Superior, ele quer ganhar mais tempo no processo. Né? E aí você vai conversar com ele, vai baixar as possibilidades, vai discutir possibilidades, probabilidades e vai discutir os seus honorários também. A gente não pode esquecer, né, que na tabela do AB, cada recurso, um recurso especial ou um recurso ordinário, ele está com um valor mínimo aí em torno de R$ 10.000. Né? Normalmente você faz os dois. Dependendo do acordo como ele está feito, você tem que fazer os dois recursos. Então, só de prolabore aí, cada vez que você interpõe um recurso especial extraordinário, você tem R$ 20.000 na mão. Quantos advogados conseguem ter uma renda mensal de R$ 20.000? Não é advogado que só advoga, né? Que não tem um complemento de rendimento. Então, é muito importante você ter isso em mente. Né? Por exemplo, um agravo, se eu não estou enganado, porque toda vez eu consulto a tabela, né? Porque os clientes vêm, eu consulto, e sempre dou uma consultada para mostrar para eles o artigo, tal, o mínimo que é, pelo menos o mínimo. Um agravo, um agravo IRS, PRL, não sai, se eu não me engano, por menos de R$ 8.000, R$ 9.000. Então, veja só, você tem os recursos especiais extraordinários, você tem os agravos, você tem os embargos de declaração, você tem agravo interno, você tem embargo de divergência, que é outro valor parecido com o recurso especial extraordinário. Então, que são recursos complexos, técnicos, não é? Então, você agrega muito valor. Você tem essa possibilidade, não é, de, tendo obviamente o cliente com capacidade financeira, de aumentar muito também, não só, né, o tamanho da sua clientela, como o teu rendimento ali dentro dos processos. Né? Então pense bem nisso, não deixe essa oportunidade escapar. E por isso, né, se inscreva na imersão Tribunais Superiores na Prática, tá? Dias 26, 27 e 29 de janeiro. É só ir na bio do Instagram, o link está ali. Acesse nossos canais, Facebook, Instagram, YouTube e se inscreva na imersão. O evento é muito legal, gente. Vocês não podem perder, tá? E é gratuito, é online e gratuito. Você não vai se deslocar de casa, né? Ainda mais em época que ainda estamos na pandemia, né? E também não vai ter que gastar dinheiro nenhum.
dá uma olhada, entre lá, eu tenho certeza que na hora que você se inscrever, né, e que tiver acesso, quando o evento acontecer, você vai gostar, tá bom? Vai gostar mesmo. Tem muita coisa legal lá. Então, pensa nisso aí. E outra coisa, do outro lado, né? Imagina você, o seu cliente, você contratado ali, né? O cliente, a gente tem que entender o seguinte, né? Não importa, gente, é uma coisa que a gente tem que ter em mente, que não importa o que você contratou de valor, de honorários com o seu cliente, né? Ele sempre vai querer o trabalho perfeito. Ele sempre vai querer que você trabalhe com a melhor qualidade possível, ao maior número de horas possível e com eficiência. Então, por isso que eu falo que a gente tem que saber cobrar, né? Se você cobrar muito barato, você não se engane achando que o cliente não vai ter um nível de exigência sobre o seu trabalho, tá? Então, por isso, muito cuidado na hora de contratar. E aí você imagina aquela situação, né? Que o cliente pode, se você não tem essa habitualidade, não tem esse conhecimento, não tem esse conhecimento de como atuar nos tribunais superiores, imagina você não simplesmente o processo acabar na segunda instância com uma decisão desfavorável para seu cliente, porque você não sabe recorrer ao tribunal superior, né? Não sabe levar o processo para lá. Ou ter que dizer isso para ele, entregar o processo a outro advogado. É muito chato isso aí, né? Então, se você está passando por isso aí, ou já passou, cara, está na hora de mudar essa história. E tem um jeito, vá lá para a imersão, tá? Que você vai ver que rapidamente você vai conseguir mudar essa história. Não tem que se preocupar, né? Assim, mas, pô, Mário, mas essa matéria é complexa, isso demora demais, mas são vários recursos, são várias súmulas, a jurisprudência é muito complicada, não é? E eu vou dizer para vocês, tá? Na imersão, eu já vou te mostrar, né? A gente já vai passar um exemplo de como é que é, vamos falar de uma forma que você vai ter. A gente tem os alunos aqui do canal, quando a gente lança cursos, né? E o que acontece? Eu pego isso nos cursos, todo esse conhecimento, e entrego de uma forma sistematizada. Né? Entrego de uma forma sistematizada e com muito treinamento, com contato pessoal comigo, com a Mirella, né? Passando toda essa nossa experiência de todos esses anos de uma forma objetiva, clara, em que em poucas semanas você vai mudar o teu patamar de advocacia no âmbito dos tribunais superiores. Né? Porque são erros que a gente vê diariamente sendo cometidos, erros bobos, que a maioria dos advogados cometem, erros simples, mas que as pessoas não conhecem, não sabem, né? Que os colegas não sabem e cometem, e erram assim, muito, 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 muito. Então, quando você deixa de cometer esses erros, as chances dos teus recursos serem julgados no mérito e aí providos, obviamente, aumenta demais. Então, a gente fala de tudo isso. Então, é muito importante, é um negócio muito legal. Eu adoro quando a gente está em curso, a gente não tem curso agora, né? O último curso a gente finalizou, acho que foi em outubro, mas o que acontece? Quando eu estou com os cursos em andamento, eu adoro, porque tem as aulas online, eu amo estar com os alunos e fazer esse treinamento. É a parte que eu mais gosto mesmo, que a gente aprofunda ali, sabe? Eu gosto de aprofundar. E a gente tem que saber aprofundar. Se a gente não aprofundar na nossa petição, se a gente não aprofundar a nossa argumentação, a nossa fundamentação, o nosso recurso não vai ter sucesso. O STJ está falando isso na jurisprudência dele. É só você ir lá e dar uma olhada. O STJ tem repetido rotineiramente que não basta fazer argumentação pueril, superficial, que não vai demonstrar violação ao artigo de lei nenhum. Tá? Então, os advogados têm que aprender a trabalhar melhor. E a gente debate muito isso, né, nos nossos cursos, quando eles estão abertos. Mas vá para a imersão, que a imersão vai ser um evento fantástico. Não deixe de ir. Tá? A outra questão, né, que eu ia falar, se você continuar procurando assim, mas eu posso, hoje eu tenho internet, eu tenho muita informação. Tem muita informação na internet, mas tem muita informação ruim. Né? Tem muita informação ruim. Eu vejo gente que vai procurar, vai correr atrás de modelo. Gente, modelo, você buscar um modelo de RESP-RE é a melhor forma de você não ter o seu recurso admitido. O modelo não funciona na atuação do Tribunal Superior. Como eu estou dizendo aqui ao longo dessa semana, a
os requisitos de admissibilidade desses recursos, eles são muito específicos, é caso a caso, é um trabalho artesanal, não dá para ter preguiça, não dá para trabalhar no automático, não dá para fazer o recurso especial ou o recurso extraordinário como se fosse mais uma peça no processo, esperar sair uma publicação, olhar, opa, agora está na hora de fazer o recurso especial, vou fazer. Não é assim, você tem que estar pensando nele desde lá de trás, mas não adianta só pensar nele com medo e com aflição, e meu Deus do céu, quando chega a hora do recurso especial, o que eu vou fazer? Não, você tem que ficar assim, já vou fazer isso aqui no meu processo, já vou argumentar isso aqui, já vou trazer essa tese, essa questão, vou trabalhar esse ponto, que é isso que vai me levar para o STJ se eu tiver uma decisão desfavorável. É isso que vai me levar para o STF se eu tiver uma decisão desfavorável. Entendeu a diferença? Essa é a diferença. Mas você tem que saber o quê? E é isso que a gente discute quando eu estou, né, nos cursos com os alunos. Tá? Então, o que você deve fazer para ir se capacitando? Primeiro, siga nossos canais, tem sempre conteúdo novo, né? Sempre tem, eventualmente eu vou colocar, né, como sempre coloco aqui, aulas mesmo sobre os problemas, essas questões de direito com um pouco mais de profundidade, embora nas lives não dê para aprofundar demais, mas dá. A gente está com um projeto novo muito legal, por enquanto está em teste, às quartas-feiras, 10 da manhã, né, que é um tipo de mentoria, então você pode entrar nos nossos canais, deixar um e-mail, se você tiver um caso que você tem dúvida, caso obviamente ligado, né, à atuação em Tribunal Superior, está com recurso, que a gente chama de prazo em curso, você se inscreva lá, tem uma fila, e aí você vai fazer uma live comigo e a gente vai debater teu caso e vai procurar a melhor solução para a tua atuação, como fazer, como elaborar, como trabalhar a tese, o teu recurso, etc. Isso é muito legal. A de quarta-feira agora passada foi muito legal. Então, por enquanto, está nesse horário, quarta-feira de manhã. Talvez a gente pode aí mais para frente mudar o dia, mas foi muito legal. Quem entrou na live, que a gente nem promoveu nada, adorou, né? E até que deu bastante gente, então não percam essa mentoria quando acontece, a gente sempre vai avisando, já começar a avisar nos canais, mas é muito legal, tá? E, claro, você tem que estar, então, procurar realmente conteúdo bom na internet, né? Quando você procura um artigo, às vezes eu leio muito artigo de internet, falo, mas que artigo ruim, não aprofundou nada, não está legal, então a gente tem que realmente saber o que a gente vai procurar, né? Então, assim, você ter realmente, né, essa procura de boa informação, de canais, siga os nossos canais, sempre tem conteúdo novo, como eu já falei, né, vá para a imersão, se quiser se especializar de verdade, a gente tem os nossos cursos, acompanhe aí o canal quando tiver os lançamentos, né, a imersão uma preparação para isso, vá lá, aí você vai ter realmente todo esse conhecimento, esse treinamento, concentrado que vai realmente te deixar em outro nível de atuação, não é? E mais, né? Bons livros. Né? A gente tem no processo civil excelentes autores. Claro, você tem que ter essa base de doutrina, você tem que ter uma base ali, um conhecimento, os fundamentos, os conceitos. Né? Claro que isso a gente também passa nos nossos cursos, mas isso aí você pode encontrar em livro. O mais legal que a gente passa aqui é a prática, esse dia a dia, esses detalhes que nenhum livro vai te dar, né? Que nenhum curso de pós-graduação ou de graduação vai te dar. Esse é o nosso diferencial, né? Esse é o nosso diferencial. Porque o que a gente vê e que eu vi, né, que eu vejo com colegas, eu tenho colegas que estudaram, fizeram excelentes universidades, faculdades renomadas, fizeram até mestrado, às vezes até doutorado, mas que não tem essa prática, não tem esse entendimento, porque é difícil você traduzir o que você lê às vezes na lei, não é? O que você lê numa doutrina, no livro, e na hora de colocar no papel, na folha ali, no teu recurso, todo aquele conhecimento, como ele tem que ser colocado ali para funcionar. Não é? Essa é a diferença, é isso que a gente apresenta aqui no canal. Então, venha para a imersão, não se esqueça, está lá na bio do Instagram, tá? Não se esqueça, participe da imersão dias 26, 27, 29 agora de janeiro, comigo, tá bom? E aqui no canal, né, para quem está aí nos acompanhando a primeira vez, a gente discute, debate estratégias para transformar você, colega advogado, colega advogada, em um especialista na atuação dos tribunais superiores, que é um nicho maravilhoso, é a especialidade de todas as especialidades,
Você sabendo atuar em tribunais superiores, vai ser contratado por outras bancas de advocacia, outros colegas, para atuar nos casos deles, só para fazer um recurso ordinário, ou só para acompanhar um recurso especial, ou para elaborar ali dentro dos tribunais os recursos internos desses tribunais superiores. Então, a tese já vai estar trabalhada. Você não precisa ser um especialista naquele ramo de direito, você é um especialista em fazer com que o recurso dele ou preparar o recurso para ele de uma forma que o recurso vai ser admitido e julgado no mérito. Essa é a grande diferença. Por isso é a especialidade de todas as especialidades no litigioso. Tá? Marquem também aí, né, no celular, para não perderem na sua agenda. Quem já se inscreveu na imersão, põe aí na agenda no celular, na agenda Google, né, no seu calendário para te avisar, para você não perder. As aulas não ficam disponíveis por muitos dias, tá? E é isso. Vou finalizando por aqui. Agradeço muito a atenção, o tempo de todos vocês. Muito obrigado e fiquem com Deus.